Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Essa é a parte 2 do vídeo sobre governança e conformidade, onde eu estou falando sobre como a gente pode criar relatórios que nos ajudem a identificar os problemas que a gente tem no nosso portfólio de projetos utilizando o Power BI. Se você não viu o vídeo 1, dá uma olhada lá. Vai assistir o vídeo porque esse vídeo é muito importante. A gente precisa primeiro olhar todos os conceitos que foram discutidos no vídeo 1 para vir para cá. Eu vou deixar tanto na descrição desse vídeo aqui embaixo, quanto no card aparecendo aqui em cima, o link para o vídeo. Assiste ele primeiro, vídeo número 1, depois volta aqui, beleza? Bom, pessoal, então no vídeo número 1, nós tínhamos começado a montar o nosso painel, né, o nosso relatório. Aqui eu tenho as informações que a gente consultou inicialmente, então a gente está verificando se o projeto possui linha de base, a gente está verificando se o projeto possui data de status e a gente também está verificando se o projeto foi publicado nos últimos 7 dias. Isso foi o que a gente aprendeu lá no vídeo 1. Agora, a gente vai dar uma olhada nessa parte inferior aqui do painel, onde a gente vai ver o número de projetos que possuem baseline, na verdade não o número, mas o percentual de projetos que possuem baseline, o percentual de projetos que possuem data de status, enfim, a gente vai começar a colorir essas informações, a obter essas informações e depois aplicar a formatação condicional do card para que a gente possa entender melhor o portfólio, para que a gente possa ter uma visibilidade maior das informações, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o percentual de projetos que possuem linha de base, que tem linha de base. Aqui é interessante a gente sempre levar em consideração que quando eu falo de projetos com linha de base, a gente vai sempre combinar com o filtro que a gente está usando aqui em cima, para que a gente possa, por exemplo, filtrar projetos em andamento. Se o projeto, por exemplo, não foi iniciado ou ele está concluído, talvez algumas dessas informações que a gente estiver vendo aqui embaixo não sejam relevantes. Mas assim, o ponto principal é a gente poder avaliar qual é a saúde do portfólio de projetos, quão próximo nós estamos da governança, ou quão bem nós estamos de governança, principalmente para projetos que estão em andamento, beleza? Então aqui, para a gente poder calcular o percentual de projetos com linha de base, só voltando no que eu havia comentado antes, né, no vídeo número 1, eu tinha criado uma medida chamada Project Count. Então, essa medida Project Count, basicamente, ela vai calcular a quantidade de projetos que a gente tem. Então, é uma medida bem simples, a única coisa que ela faz é entregar para a gente o número de projetos que a gente tem dentro do ambiente. Então, pessoal, só para dar um zoom aqui rapidinho, para vocês verem qual que é a regra que eu estou utilizando na minha medida. Então, eu tenho aqui o meu Project Count, e o meu Project Count basicamente faz uma contagem dos IDs. Então, ele conta cada ID que tiver para saber o número total de projetos que eu tenho dentro do meu ambiente. Beleza? Então, com base nisso, a gente vai começar agora a falar sobre cada um desses elementos que a gente vai ter aqui para baixo. Então, eu preciso criar uma medida para descobrir a quantidade de projetos que possuem linha de base. Então, eu vou clicar aqui na opção de criação de nova medida, né? E essa nova medida eu vou chamar, deixa eu colocar aqui, deixa eu posicionar direitinho, eu vou chamar de percentual de projetos com linha de base. Tá? Então, esse vai ser o nome que eu vou dar para a minha medida. Para calcular essa medida, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir qual é a quantidade de projetos que eu tenho que possuem linha de base. Então, para isso, eu vou usar a função calculate. E dentro da função calculate, eu vou fazer uma contagem dos IDs dos projetos. Tá? Então, eu vou pegar o project ID aqui para fazer uma contagem desse cara. Isso vai ser o que a função calculate vai fazer. Só que para que a gente possa fazer esse cálculo, eu preciso que efetivamente ele olhe e veja se o projeto possui linha de base ou não. Então, ele não pode simplesmente contar a quantidade de projetos aqui baseado no campo ID. Por isso, eu vou ter que criar um filtro, certo? E o meu filtro ele vai utilizar como referência a tabela de projetos. Então, ela vai estar baseada na tabela de projetos. Então, eu vou falar para ele, você faz uma contagem do Project ID, considerando o seguinte filtro. Dentro da tabela de projetos, certo? Você vai filtrar os projetos que o campo possui linha de base é igual a sim, certo? Então, esse aqui é o filtro que a gente vai aplicar lá dentro. Ou seja, ele vai fazer um cálculo
que vai incluir uma contagem do Project ID, levando em consideração um filtro onde o campo possui linha de base que pertence à tabela de projetos é igual a sim. Essa é a regra, certo? Então, vou fechar o parênteses aqui do filtro, vou fechar o parênteses do calculate. Esse valor, essa informação, vai me dar a quantidade de projetos que possuem linha de base. Então, ele vai falar de um total de 30 projetos, 10 possuem linha de base, 20 possuem linha de base. Então, o que esse cálculo está fazendo é entregando para mim a quantidade de projetos que possuem linha de base. Como eu quero saber o percentual de projetos com linha de base, então, eu vou pegar esse resultado e vou dividir pelo meu Project Count, que é a outra medida que eu tenho, que basicamente essa Project Count vai contar a quantidade de projetos geral dentro do meu ambiente. Quando eu der Enter, a medida vai ser calculada, né? Então ela vai ser criada. E aqui, ó, nesse projetos com linha de base, hoje eu estou usando só o Project Count nele, eu vou substituir pelo percentual de projetos com linha de base. Então eu vou jogar esse cara para cá. Tá? Então ele deu ali 53 ponto alguma coisa, porque esse campo ainda está em decimal. Eu vou manter o meu item selecionado para trocar o campo para percentual, para ficar melhor. Então, aqui eu já consigo descobrir que 53%, quase 54% dos meus projetos que estão em andamento possuem linha de base. Bacana, né? E aí, olha só que interessante. Esse card que eu estou usando não é um card normal, tá? Então, ele não é um card padrão do Power BI, que normalmente a gente usa esse card aqui. Eu estou usando um card que é um visual customizado, um visual personalizado, e o nome dele é Card with States, tá? Então é um card com status, tá aqui ele, ó. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto para esse cara. Esse card com status, ele é muito legal porque ele permite que você determine a cor que você quer aplicar, tanto à fonte quanto ao fundo, depende de como você quer tratar isso, baseado nos valores. Então, olha só que interessante. Quando eu seleciono o meu card e clico aqui no formato, o que eu posso fazer? Eu posso expandir aqui a parte de status, né? E quando eu expandir a parte de status, eu falo para ele o seguinte, ó, se o valor for maior ou igual, e aí eu determino qual que é a minha regra de trabalho. Então, eu posso falar o seguinte, ó, se o valor que tiver lá dentro do resultado for maior ou igual, e aí eu especifico o valor. Por exemplo, no meu caso, eu quero que pelo menos 95 dos projetos possuam linha de base. Então, eu posso colocar 0,95. Quando acontecer isso, eu quero que você pinte, por exemplo, de verde. Quando o valor for maior ou igual a, por exemplo, vou usar uma medida aqui, 0,50, só para a gente ver aqui o resultado. Então, se mais que 50% dos meus projetos tiverem linha de base, eu quero que ele pinte esse cara de amarelo. Né? Opa, vou voltar aqui para o amarelo. E se os valores que eu tiver lá forem menores, deixa eu até escolher aqui uma cor um vermelho mais intenso, eu vou falar, se for maior ou igual a 0, então eu quero que fique vermelho, por exemplo, sendo que a cor base é a cor preta. Tá? E uma outra coisa também que você pode fazer é determinar se isso vai afetar o texto, se ele vai afetar o background, né? Ou seja, o que tiver para o fundo, ou se vai afetar só o label do item. Né? Nesse caso, eu vou colocar aqui só o label. Então, a base de cor é preta. Se ficar o resultado dos meus projetos com linha de base for acima de 0,95, ou seja, se for acima de 95%, vai ficar verde. Se for entre 0,50 e 0,95, ele vai ficar amarelo. E se for acima de 0 até 0,5, ele vai ficar vermelho, certo? Então, eu vou fazer isso. O que está acontecendo é que aqui, ó, automaticamente, a gente já pode perceber que o meu resultado ficou 53,85, é maior do que 0,5, então ele ficou amarelo. Tá? Se eu trocar aqui, por exemplo, não iniciado, os projetos não iniciados não têm linha de base, 4,76. 4,76 é vermelho. Os projetos concluídos, 100% dos projetos concluídos possuem linha de base. Então, ele já ficou amarelo. Então, esse visual aqui, Card with States, né, o card com status, ele é um visual muito interessante porque ele permite que a gente faça esse tipo de trabalho. Ele permite que a gente vá lá e determine uma cor, né, de acordo com o resultado que a gente obtiver. Beleza? Vamos fazer mais um, então, aqui.
Eu vou fazer mais um projetos com data de status, tá? Vou fazer mais uma medida aqui para a gente poder ver toda essa configuração de novo. Então, agora eu quero saber qual é o percentual de projetos que eu tenho no meu ambiente que possuem data de status. A sequência das ações ela vai ser basicamente a mesma que a gente teve no projetos com linha de base, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou criar uma nova medida. Então, o processo é muito igual, né? Vou criar uma nova medida. Vou dar um zoom aqui para dar uma facilitada na visualização. Então, eu vou chamar essa medida de percentual de projetos com data de status. E aí a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai usar a função calculate. A gente vai usar a função counta, porque ele vai ter que fazer uma contagem do project ID, né? Então, ele vai contar os IDs dos projetos. Baseado em quê? Baseado em um filtro que vai ser aplicado à tabela de projetos, certo? E aí a expressão é exatamente parecida, não é a mesma, mas é exatamente o mesmo conceito que a gente usou no item anterior. Então, dentro da tabela projetos, eu tenho um campo chamado possui data status, e eu quero que ele considere para efeito de cálculo apenas, ou seja, ele só vai fazer a contagem dos projetos nos quais a data de status for igual a sim. Então, esse é o filtro que ele tem que fazer. Fechei o parênteses aqui para o filtro, fechei o parênteses para o calcular, e aí ele me dá qual é a quantidade de projetos com data de status. Aí eu vou pegar essa quantidade de projetos com data de status e vou dividir pela outra medida que eu tenho, que é o project count, que eu já criei, para ele poder me dar em percentual a quantidade de projetos que possuem data de status. Tá bom? Vou dar Enter aqui. Ele vai entregar para mim o resultado. Esse resultado ele vai entrar aqui no projetos com data de status. Então, eu vou pegar aqui o percentual de projetos com data de status, vou jogar lá, ele vai me falar, ó, 48%, eu vou formatar esse campo para que ele seja um percentual, né? Porque ele vai me entregar como decimal e eu quero como percentual. Então, 48,7% dos projetos possuem data de status. Daí eu vou voltar aqui no card e vou reorganizar o card para eu poder fazer com que isso fique mais intuitivo para a pessoa poder entender. Então, eu vou vir aqui nos states e vou fazer o mesmo esquema. Quando o valor for maior ou igual a 0,95, eu quero que ele fique verde. Quando o valor for maior ou igual a 0,5, eu quero que ele fique amarelo. Ops, digitei aqui errado. 0,5 eu quero que ele fique amarelo. E quando for menor do que 0,5, ou seja, maior ou igual a 0 e menor que 5, ele tem que ficar vermelho. Nesse caso, a gente já pode ver que o card está me entregando aqui 48,72. Por quê? Porque 48,72 é menor que 0,5. O meu patamar mínimo, né, meu nível mínimo é 50% pelo menos dos projetos com linha de base, com data de status. Como eu tenho menos do que isso, então ele já ficou vermelho. Legal? E aqui a gente vai ter também os cards para a gente poder calcular o percentual de projetos que foram publicados nos últimos 7 dias e o percentual de projetos que foram atualizados nos últimos 7 dias. A regra, a linha de pensamento que a gente vai usar é a mesma, em termos gerais ela é a mesma, mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição todas as medidas que a gente está usando, tá? Então, eu vou deixar detalhado na descrição todas as medidas que foram utilizadas para que vocês possam aplicar aí no ambiente de vocês, para a gente não ficar consumindo muito tempo aqui também. Então, eu deixo, até fica como um exercício para vocês testarem, beleza? E aqui, a última parte, né, do meu dashboard, do meu painel de governança e conformidade, o que eu quero fazer? Eu quero pegar aqui a data de status e o campo publicado, né? E se esses caras forem acima de 7 dias, então se a última publicação foi acima de 7 dias, eu quero que eles fiquem em vermelho. Tá? Então, eu quero definir que esses valores aqui eles vão ficar em vermelho. Eu vou fazer isso para o campo publicado, não vou fazer para a data de status no vídeo,
Porque eu também vou deixar a fórmula, também vou deixar o passo a passo para a data de status, que aí é uma motivação a mais para vocês para criarem aí os seus dashboards, tentarem ver se dá certo, ver se não dá. Daí vocês vão poder entrar em contato comigo aqui nos comentários e a gente vai poder trocar uma ideia se funcionou, se deu tudo certo, se você teve alguma dúvida. É uma maneira da gente criar um canal de comunicação direta, beleza? Então eu vou fazer para o publicado, vocês fiquem de olho e depois vocês tentem replicar na data de status também no relatório de vocês aí. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar aqui a minha tabela e agora eu vou trabalhar com uma formatação condicional. Tá? A formatação condicional ela vai ser dada em um determinado campo com base no resultado de outro campo. Esse é um vídeo que eu até acho que eu já gravei aqui, vou deixar a descrição aqui no card também, vai aparecer em algum lugar para vocês poderem entender como é que essa técnica funciona, tá bom? Então assim, ó, eu vou pegar aqui, selecionei a tabela, eu tenho o campo publicado. Então, eu vou clicar aqui no campo publicado e eu tenho aqui formatação condicional. Dentro da formatação condicional, eu vou selecionar a cor da fonte. Quando eu fizer isso, ele vai abrir uma outra janela para que eu possa determinar quais são as regras que vão ser aplicadas para a formatação condicional, no caso, na coluna publicado. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ao invés de trabalhar com uma escala de cores, eu vou colocar aqui uma regra. Só que a regra não vai ser baseada no próprio campo data da última publicação, porque esse campo ele é um campo do tipo data, e daí a gente não consegue fazer umas contas muito boas com ele. Então, o que eu vou fazer é trocar e vou falar, esse cara tem que ser baseado na idade da última publicação. Então, eu tenho um campo lá, que é interno, que eu criei, que calcula quanto tempo se passou entre a data de hoje e a data da última publicação. Ele me dá um número. E aí é mais fácil da gente aplicar uma formatação condicional no campo última publicação, mas baseado em outro campo, que aí é um campo numérico, que vai ter uma melhor representatividade daquilo que a gente quer fazer, certo? Então, eu vou falar o seguinte, ó, se a idade da última publicação é maior que 7, então, digamos que na minha empresa eu preciso garantir que os projetos foram publicados dentro dos últimos 7 dias, por exemplo. Então, eu vou falar, se for maior que 7, tem que trocar aqui para número, né? E for menor que, e aí eu vou colocar um número aqui, sei lá, 10.000, só para a gente ter um range, né? Então, se a idade da última publicação, ou seja, o tempo que se passou entre a data atual e a última publicação, for maior que 7 e menor que 10.000, então eu quero que a cor da fonte tenha aqui uma cor vermelha. Vou pegar um vermelho qualquer aqui, você pode escolher o tom de vermelho que melhor se adeque à sua necessidade. Faço isso, dou OK. Quando eu fizer isso, ó, automaticamente todos os projetos que a data da publicação é superior a 7 dias, já vai me marcar aqui automaticamente em vermelho. Então, eu já consigo saber quais são os projetos efetivamente que estão atrasados no sentido de publicação, ou seja, que não foram efetivamente atualizados, que eu estou precisando cobrar aqui os gerentes de projeto. Tá? Então, dessa maneira, a gente conseguiria fazer todo esse trabalho de criação de um painel corporativo especificamente voltado à governança e conformidade, que pudesse nos ajudar a entender quais são os projetos que a gente precisa ficar atento. De repente, na próxima reunião, né, no próximo comitê executivo, eu vou rodar esse relatório primeiro, vou ver se os gerentes estão atualizando, se eles estão fazendo o trabalho deles, antes de ir para o comitê. E aí, se eu perceber que tem um senso comum aqui, ou se algo acontece com muita frequência, as pessoas não publicam os projetos, ou as pessoas não atualizam os projetos, eu posso, a partir disso, ter subsídios para gerar treinamentos, para gerar sessões rápidas e explicar para os gerentes a importância de fazer esse trabalho, e aí a gente consegue melhorar bastante a qualidade dos dados dos nossos projetos e do nosso portfólio de projetos de uma maneira geral. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse é o segundo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Abaixo na descrição eu vou deixar todas as fórmulas, eu vou deixar todas as medidas que foram utilizadas aqui. E se você tiver qualquer dúvida na hora de construir o relatório, me escreve, deixa um comentário aqui no vídeo e a gente vai trocando ideias, eu vou passando mais informações. Se você tiver qualquer dificuldade, eu vou ajudando você a construir o seu relatório de conformidade. Mas a ideia é, tente, coloque em prática, porque esse tipo de informação é uma informação fundamental para o escritório de projetos, para que a gente possa ter confiança nas informações que a gente está distribuindo para os altos níveis da organização.
beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desses dois vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.